Olá! Olha só, vou mostrar agora como é que a gente faz a aplicação daquele exercício que nós colocamos lá. São 3 atividades práticas e a gente tem que listar as nossas dívidas nessa atividade. Então o que você vai fazer? Você vai ter um caderninho como esse aqui, normal. Esse caderno aqui é um caderno meio A4. Você pode fazer numa folha de papel A4? Tranquilamente, sem problema nenhum, tá? E eu vou usar aqui uma caneta 4 cores, uma caneta só didática, para fins didáticos. Você pode usar lápis, pode usar caneta de qualquer cor também. E a atividade é muito simples. O que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar a data de hoje. Então hoje é dia 31/8/2020, último dia de 2020. E eu vou fazer aqui 6 colunas básicas e vou deixar um espaço aqui na frente para mim poder usar o status. Então 6 colunas. Eu vou responder a 6 perguntas sobre as minhas dívidas em cada uma das colunas. Então como é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o que, ou seja, do que se trata essa dívida. Vou escrever quem, a quem eu devo. Vou escrever aqui o motivo, ou seja, justificativo ou motivo que eu fiz aquela dívida. Eu vou colocar aqui o prazo e vou colocar parcela. Estou assumindo que essa dívida tem uma parcela. E por último eu vou colocar aqui o total. Ok? Simples assim, dessa forma. Só para didática eu vou usar uma outra tinta aqui. Vou usar aqui a cor vermelha. Só para exemplificar, preencher as informações que estão aqui. Na verdade é o seguinte, como eu quero dar um destaque, eu vou usar o azul para poder preencher, tá? Os dados aqui, no normal. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha 6 dívidas. A primeira dívida é uma máquina de lavar. A segunda dívida que eu tenho, suponhamos, seja uma dívida de um celular, uma aquisição de um aparelho celular. Suponhamos que a quarta dívida que eu tenho seja um carro. Suponhamos que a quinta dívida minha seja uma casa, um apartamento, um imóvel, enfim. Eu tenho aqui uma quinta dívida de cartão de crédito que eu devo, por exemplo, e eu tenho aqui uma última dívida, por exemplo, que seria de um empréstimo. Legal. Ficou pequenininho assim porque eu estou usando como exemplo um caderno pequeno, tá? Para mostrar que dá para fazer. O ideal seria fazer maior ou colocar no formato invertido aqui, por exemplo, mas só para a gente poder didaticamente saber que a gente não tem desculpa para fazer quando precisa de fazer, tá legal? Suponhamos que a máquina de lavar foi um crediário que eu abri, por exemplo, nessas lojas de imóveis. Vamos supor que foi na Casas Bahia. Vou colocar como C Bahia para eu entender o que é. O celular, suponhamos que eu fiz um plano pós-pago numa operadora. Suponhamos que foi com a Vivo. Então, eu pago o celular 12 vezes e nesse plano também tem uma conta inclusa, né, que é um plano de fidelidade de 12 meses. Por isso que o celular saiu mais barato e em prestações suaves, em 12 suaves prestações. E vamos supor aqui que eu devo também o carro, vamos supor o carro aqui, eu devo esse carro para uma financeira. Tá, eu vou chutar aqui a BV Financeira, que é uma das principais financiadoras, né, de veículos. Então suponhamos que eu devo para BV Financeira. E a casa, suponhamos que eu fiz um financiamento, um crédito imobiliário com a Caixa. O cartão, suponhamos que por eu ser correntista Caixa pelo crédito imobiliário, eles me deram também um cartão de crédito, eu acabei me endividando no cartão. É isso aí, galera. E vamos supor que eu tinha feito um empréstimo também no Sicoob, ok? O motivo, vamos supor que a máquina de lavar eu comprei na Casas Bahia porque eu precisava de trocar. A minha máquina de lavar estava muito ruim. O celular, eu comprei o celular porque eu entendi que aquele estava melhor e eu quis pegar um celular melhor. Você pode, se tiver mais espaço, quiser, quanto mais você justificar isso aqui, é um exercício mental melhor para você, tá? Você está argumentando com você mesmo por que você fez aquela dívida. Vamos imaginar que a justificativa do carro seria também a troca. Eu tinha um carro muito velhinho e achei uma boa oportunidade para trocar para um carro mais novo. A casa seria resolver o meu problema de moradia. Eu estava muito tempo morando de aluguel e eu fiz as contas do valor da prestação da casa e ficou quase compatível com o valor que eu pagaria no aluguel. Eu estaria pagando o meu próprio imóvel, por exemplo. Foi a lógica, vamos supor nesse exemplo, que eu usei para financiar a minha casa.
Eu vou justificar agora o cartão de crédito. Bom, o cartão, no caso, eu fiz várias compras, né? Então eu comprei muita coisinha e tal, roupa, camisa, mantimento, não sei. Usei o cartão de forma bem irresponsável, bem desenfreada, né? E aqui eu fiz um empréstimo para fazer uma reforma na minha casa. A casa que eu acabei de adquirir. Ok. O prazo seria o número de parcelas que cada uma dessas dívidas tem. Então vamos supor que a máquina de lavar eu parcelei ela em 12 vezes. Também o celular, eu fiz um plano de 1 ano de 12 vezes. Já no caso do carro, eu financiei esse carro em 48 meses. A casa, eu financiei ela em 120 meses. O cartão, eu devo uma parcela única, grande, mas uma parcela única. E vamos supor que o empréstimo eu peguei em 36 vezes, né? E qual o valor da parcela, né? Quanto é que custa cada uma parcela? Vamos supor que a máquina de lavar custe R$ 142, né? Por mês. O celular, vamos supor que nesse plano eu estou pagando R$ 119 por mês. Vamos supor que o carro eu estou pagando menos de R$ 1.000, vamos colocar aqui R$ 889 por mês. Vamos supor que a casa eu estou pagando um pouquinho mais, é um pouquinho mais puxado que os outros, R$ 1.325 por mês, por exemplo, tá? Esses valores eu estou inventando aqui. Vamos supor que o cartão de crédito eu devo R$ 4.428, eu vou colocar um centavinho aqui, 12, só para exemplificar. E vamos supor, vou inventar aqui uma prestação, 36 meses de R$ 554, ok? Então com isso eu tenho aqui parcialmente tudo preenchido. Nós vamos pegar uma calculadora, pode ser a calculadora do seu smartphone, pode ser a calculadora sua que você tem na sua mesa, enfim, né? E nós vamos fazer agora o cálculo, bem facinho aqui, de um para o outro, ou seja, do prazo vezes a parcela para cada um deles aqui. Vamos lá então? 12 vezes 142 parcelas, tá? Deu aqui R$ 1.714,80. 12 parcelas de 119 aqui no meu deu R$ 1.428. Agora o carro, né? 48 vezes de 889 deu R$ 42.672. A casa, né? Como não cabe colocar todas as cifras aqui, 120 vezes 1.325 deu R$ 159 mil. Então vamos colocar assim, tá? Isso aqui continua o mesmo valor, nós vamos repetir porque é vezes 1, ok? E 36 vezes 554 deu 19.944. Pronto. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou somar o total aqui, ó, que eu devo, o total da minha dívida total, e eu vou somar o total do parcelamento, quanto que eu estou pagando por mês. Mas observa uma coisa, eu vou excluir aqui, ó, vou usar agora de vermelho só de forma didática, eu vou excluir o cartão de crédito. Por que eu não vou somar o cartão de crédito? Porque ele é uma parcela só. Eu vou fazer uma negociação do cartão à parte. Eu continuo devendo o cartão de crédito, eu continuo tendo essa dívida, eu preciso honrar a dívida do cartão de crédito. Mas eu vou excluir porque ele não é recorrente, né? Apesar dele estar se repetindo todos os meses, ou seja, se eu não resolver esse mês, ele volta para mim no próximo mês, mas ele é uma dívida que eu posso prorrogar, eu posso negociar de uma outra forma, ou seja, ele não gera uma pendência em parcela por mês, ele é uma parcela única. Então eu não vou contabilizar ele nesse cálculo de parcelas, mas eu vou contabilizá-lo no total, porque ele existe no meu total aqui, ok? Vamos lá então? Se eu fizer essas contas aqui, qual vai ser o total do meu endividamento? Então aqui, por mês, excluindo o cartão de crédito, menos o cartão de crédito, tá? Eu tenho R$ 3.029,12 por mês, né? Então essa aqui é a minha dívida que eu tenho excluindo, perdão, 0,12 não, porque eu excluí o cartão de crédito. Fiz de cabeça bem rapidinho aqui e excluindo, tá? Então deu R$ 3.029.
por mês, ok? É quanto eu devo. E aqui, se eu somar essa dívida total aqui que eu tenho, tá? Eu vou achar quanto? Eu vou achar aqui R$ 229.186,92. Olha só o nível do endividamento. E no exercício pede para a gente poder fazer o cálculo da nossa renda. Suponhamos que a minha renda, né, que eu ganhe um salário, suponhamos que eu tenha apenas uma única fonte de renda, eu vou explicar isso no nosso treinamento, que renda ela é uma composição, a renda não é seu salário compõe sua renda. Nós vamos explicar isso também aqui no treinamento lá, tá? Essa renda aqui, ó, contando de setembro, porque eu estou no mês de agosto, tá? Então, de setembro a dezembro, isso aqui vai totalizar quanto? 5 meses, vezes isso aqui, eu vou ter um total de R$ 16.270. Essa vai ser a minha renda até dezembro de 2020. Tá claro? Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar agora a situação de endividamento que eu estou. Então eu consegui fazer o que aqui? Eu listei todas as minhas dívidas, calculei o total que eu devo e calculei quanto isso me custa por mês, excluindo o cartão de crédito. Percebe que a diferença entre a minha renda e a minha dívida é muito pequena. Olha só, eu tenho uma diferença pequena aqui, ó. Por pouco, eu não devo mais do que isso aqui. Se eu colocar o cartão, aí sim, eu vou dever o dobro, praticamente. Mas beleza, escolhi o cartão, eu estou pagando isso aqui por mês. Mas vamos supor que por algum motivo eu me enrolei no mês, durante os meses, e algumas dívidas dessas aqui, algumas dessas contas é que eu estou mantendo em dia. E nesse exemplo hipotético, eu estou inadimplente com outras contas. Vamos imaginar o seguinte, olha só. Eu vou criar aqui uma coluninha de status, aqui bem antes aqui, ó, de todo mundo aqui, vou colocar ST, de status, tá? Status é a condição da minha dívida naquele momento. E aqui eu vou marcar com OK as dívidas que estão em dia. E vou marcar com I as dívidas que estão inadimplentes, as contas que estão inadimplentes, ou seja, que se tornaram dívida, que me causaram a situação de endividamento. Então, vamos supor que a máquina de lavar aqui, ó, ela tá OK. Eu estou pagando ela em dia, tá certinha. Mas vamos supor que o celular eu estou inadimplente. O carro, eu também me enrolei com alguma coisa, estou inadimplente com o carro. Não sei quantas parcelas aqui nesse exemplo. Eu devo algumas parcelas, tá? 1, 2, 3, não sei. A casa, vamos supor que eu estou em dia com a casa, estou pagando regularmente, não atrasei nada da casa. O cartão, eu estou inadimplente. E vamos supor que com empréstimo, eu estou OK. Ok? O que acontece? Eu tenho aqui, ó, na minha lista de dívidas, 3 que eu estou pagando corretamente todos os meses. Então eu estou pagando corretamente a máquina de lavar, eu estou pagando corretamente a casa e eu estou pagando corretamente o empréstimo. Esses que estão de verde aqui que eu circulei, eles estão em dia, não estou em atraso com esses pagamentos aqui. Isso quer dizer o quê? Que a minha situação atual, se eu colocar aqui minha situação de pagamento atual, ela é a seguinte: eu estou pagando regularmente a máquina de lavar. Para quem? Para as Casas Bahia. Não é isso? É para quem eu devo a máquina de lavar aqui. Então a máquina de lavar está em dia, ou seja, estou pagando o valor de R$ 142 por mês em dia. Vamos supor que das 12 parcelas aqui, está faltando pagar 4 parcelas de 142. Então eu vou colocar entre parênteses aqui, ó,
que faltam 4 parcelas, ok? A próxima que está em dia é a casa, são 120 prestações de 1.325. Então a próxima é a casa, e essa casa eu devo para quem? Para a Caixa, eu fiz o financiamento com a Caixa. Então eu vou colocar Caixa, perdão, fiz um X aqui muito esquisito aqui. Qual o valor da parcela da casa? 1.325. R$1.325. De 120 prestações, vamos supor que ainda falta pagar 105 prestações. Eu paguei 15 até agora. Então, faltam 105. E o último é o empréstimo. Então, eu tenho aqui o empréstimo que eu contraí com o banco para fazer umas melhorias na minha casa, e eu fui no Sicoob buscar esse empréstimo, uma taxa muito baratinha, tá? E aí, esse empréstimo ele custa R$ 554 em 36 parcelas. Suponhamos que faltam pagar 28 parcelas. Eu já paguei 8, falta pagar 28 parcelas, por exemplo. Então, nessa nova foto, essa aqui é a foto da minha vida real, do meu endividamento atual, e essa aqui é a foto do meu estado financeiro. Meu estado financeiro atual é essa foto aqui, tá? Então, esse é o meu endividamento total e essa é a minha situação atual, que eu estou vivendo agora. Então, vamos somar isso aqui e eu vou saber quanto é que eu tenho que pagar. Isso vai dar R$ 2.021, ok? Então, R$ 2.021, ele cabe na minha renda, né? Se eu comparar a minha renda com o que eu estou pagando no momento, deve estar me sobrando alguma coisa. Então, qual é o saldo? O exercício ele pede para você ter um saldo. Então, o meu saldo ele é a diferença, é a minha renda menos o que eu estou pagando hoje, atual, tá? Não é o total da minha dívida, não. É o que eu estou pagando em dia hoje. Algumas coisas eu estou atrasado, eu vou deixar, vai continuar atrasando. Então está me sobrando por mês quanto? Se eu manter só essas 3 dívidas aqui. Vão me sobrar R$ 1.233. Ok? Pessoal, isso aqui é uma simulação, é uma ideia de uma situação de endividamento, onde um indivíduo ganha um pouco mais de R$3.000 e ele deve praticamente mais do que ele ganha, tá? E as dívidas são um pouquinho longas, né? Nós vamos desenvolver estratégias, óbvio, para poder resolver o problema que está aqui, tá? Vamos lá, então. Agora, se eu projetar o que sobra até o mês 12 de 2020, nós teremos um total de quanto? Isso vezes 5 dá 6.165. Você percebe que 6.165 é muito menor do que o total que você deve até o fim do ano. Então você não vai ter fôlego financeiro para sustentar até o fim do ano se continuar na situação que você está agora. O que você precisa fazer? Tomar decisões, usar estratégias, usar táticas para resolver esse problema do seu endividamento, da situação que você está agora atualmente vivendo. Tá claro? Vamos lá então? Então assim, o que nós vamos fazer então? Nós vamos usar aqui uma técnica que eu vou mostrar para vocês no segundo encontro, chamado 7 passos para você sair do endividamento. Então aqui nós vamos usar uma técnica para isso, tá? Antes de usar essa técnica, vamos continuar aqui com o nosso exercício, tá? Agora que o meu caderno está dessa forma, eu vou virar o caderno para poder ficar fácil de eu poder descrever o que eu vou fazer aqui agora nesse exemplo. Então nós vamos virar o caderno aqui dessa forma, legal? Vamos lá então? Deixa eu só ver se o posicionamento dele tá bacana. Aqui, mais ou menos aqui assim, pronto. Aqui já dá pra gente poder ver bem legal. O que nós vamos fazer aqui agora? Agora nós vamos colocar as informações que nós precisamos aqui do exercício 2, que é o quê? Que é o auto-coaching, as perguntas que nós deveremos fazer para nós mesmos antes de fazer a dívida. Mas ele serve também para depois de fazer a dívida, por quê? Porque ele vai
colocar a gente num estado emocional, vai colocar a gente num estado de reflexão. Ele vai ativar um ponto do nosso cérebro que esse hábito que você não tinha antes de fazer a dívida, agora você vai começar a construir esse novo hábito. Vamos lá então? Então vamos colocar aqui umas coluninhas. A primeira coluna que você vai colocar aqui é a coluna de dívida, para você saber qual é a dívida. Depois nós vamos colocar aqui uma coluna perguntando se a gente precisava agora. Precisava agora? Depois eu vou fazer uma outra pergunta. Eu poderia pegar emprestado? Pegar emprestado? Depois eu vou fazer uma outra pergunta. Eu poderia ter alugado? Aí eu vou fazer uma outra pergunta também. Eu poderia esperar mais? Esperar mais um pouco, por exemplo, mais alguns dias, mais alguns meses, né? Eu tinha opções. Opções. Pessoal, perdoa a minha letra, tá? Ela é feinha mesmo. Vou traduzir para vocês aqui. Opções. Por último aqui, você vai perguntar se valeu a pena. Valeu a pena? E aqui embaixo nós vamos indagar o ROI, ok? Vamos ver se esse cara tem ROI ou não, tá? O que é ROI? Return on Investment. É um termo em inglês que quer dizer retorno do investimento. Tudo que você compra te retorna alguma coisa, seja alegria, dor de cabeça, problema, felicidade, mais dinheiro, mas tudo retorna alguma coisa. Então tem que ver se valeu a pena, qual é o ROI que isso aqui dá. Se você vender, isso vai te trazer algo de volta. Se você usar aquilo como uma ferramenta de trabalho, isso vai aumentar mais, colocar mais dinheiro no seu bolso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui mesmo nesse auto-coach. A dívida que eu tenho aqui, a primeira que eu listei, foi máquina de lavar. Que eu tinha colocado, que eu comprei lá nas Casas Bahia. Certo, eu tenho uma dívida de máquina de lavar. Eu tenho uma outra dívida, que é uma dívida do celular. São 6 dívidas. A outra é do carro. A quarta que eu criei foi da casa. Eu tenho uma outra do cartão. E eu tenho a última do meu empréstimo. Mais uma tarde de brincadeira. Hoje eu vim aqui rápido. Vou perguntar para cada um deles agora. A máquina de lavar. Eu precisava dessa máquina de lavar agora? Vamos supor que sim. Essa máquina eu precisava dela agora no momento. Mas olha só, eu poderia pegar emprestado? Poderia lavar roupa na casa de alguém emprestado? Não. Eu teria como alugar essa máquina? Sim, porque existem lavanderias, existem outras opções que eu poderia estar utilizando, que é a pergunta da frente aqui, tá? Eu poderia esperar mais? Sim, se eu posso estar usando uma lavanderia, ou lavar no braço, inclusive. Máquina de lavar é um item essencial, mas a gente não vai morrer se não tiver uma máquina de lavar, né? Pelo menos a minha mãe, os nossos pais, nossos avós lavavam no braço, né? Então, poderia lavar à noite, né? O tempo que eu fiquei sozinho uma época, né? Que eu morei um tempo só, eu lavava a minha roupa à noite, eu não tinha máquinas de lavar, chegava do trabalho à noite, eu lavava a minha roupa, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Pode esperar mais sim. Eu teria opções? Claro que eu tenho opções. Isso foi respondido aqui, ó. Poderia ter alugado, poderia ir numa lavanderia, então tenho opções. Valeu a pena eu ter comprado agora? Não, acho que não valeu a pena. Tem ROI essa máquina de lavar? Nunca. Máquina de lavar não tem ROI. Se você for vender a máquina, você vai vender ela por 20% do valor e olha lá, né? Então, é difícil. O celular, eu precisava agora, neste momento? Bom, se for uma troca que eu fiz do meu celular, não, porque eu tinha já um celular anterior, já estava me atendendo, então não era tão urgente. Eu poderia pegar um celular emprestado de alguém para fazer um serviço ou uma atividade. Suponhamos que eu comprei esse novo celular por causa de um recurso que ele tem. Mas se a minha esposa tem um outro celular, se um colega meu, um amigo meu, meu irmão, uma pessoa próxima de mim tem um outro celular, não poderia me emprestar para me poder fazer alguma atividade? Suponhamos que sim. Eu teria sim como pegar emprestado. Eu poderia alugar esse celular de alguém? Não, o celular não tem como você ficar alugando. Mas eu poderia esperar mais? Claro, né? Se eu poderia pegar emprestado de alguém por enquanto usando, eu poderia esperar um pouquinho mais. Eu tinha então opções? Eu tinha sim opções. Valeu a pena eu ter pego esse celular agora? Pensando bem, também não valeu a pena, né?
Mas o celular tem ROI? Claro que tem. O celular ele pode ser também uma ferramenta de trabalho. Eu posso gerar alguma coisa com o celular, conteúdo. Quando a gente entrar na aula de empreendedorismo, né, no encontro de empreendedorismo da mentoria nossa, eu vou mostrar para vocês algumas opções que dá para você ganhar dinheiro com o celular, tá? Então ele tem ROI sim. Vamos agora avaliar o carro. Eu precisava desse carro agora? Sim, suponhamos que eu tinha uma demanda, eu tinha uma necessidade do carro. Mas eu poderia pegar esse carro emprestado para atender essa demanda, essa necessidade eventual? Suponhamos que sim. Suponhamos que eu tinha um amigo, tinha um cunhado, tinha um parente, alguém que eu poderia pegar esse carro emprestado. Ok. Eu poderia ter alugado o carro também? Claro que eu poderia ter alugado o carro. Não era obrigado a pegar esse carro agora. Eu poderia esperar mais? Cara, se eu posso pegar emprestado, se eu tinha a opção de alugar, é claro que eu poderia esperar. Eu tinha opções? Então, obviamente, claramente eu tinha opções. Valeu a pena eu ter pegado esse carro agora? Vamos imaginar que sim, porque foi uma condição bem legal, foi uma situação que eu estou justificando para minha mente que valeu a pena. Esse carro tem ROI? Claro que tem ROI. O carro eu posso fazer negócio com esse carro, eu posso fazer Uber, eu posso gerar dinheiro com esse carro de alguma forma. Então ele tem ROI sim. Vamos para casa. A casa. Eu precisava dessa casa agora? Suponhamos que sim. Suponhamos que eu estava tão atormentado com o aluguel que eu precisei de comprar essa casa. Eu poderia pegar emprestado, sei lá, morar com meus pais, morar com alguém. Eu tinha essa opção de não comprar agora no momento, poderia pegar emprestado sem comprar? Sim, suponhamos que sim. Suponhamos que eu poderia estar, por enquanto, morando com alguém ou dividindo com alguém até eu resolver, né? Eu poderia ter alugado? Claro, eu poderia ter mantido no aluguel, né? Eu quis sair do aluguel, mas eu poderia sim ter continuado no aluguel. Isso quer dizer que eu poderia esperar mais também. Então, sim, poderia esperar mais, né? Eu tinha opções? Sim, tinha opções. Se eu poderia alugar, se eu poderia estar morando na casa, eu tinha opções. Valeu a pena eu pegar essa casa agora? Eu vou dizer que valeu a pena, eu escrevi não, mas eu vou dizer que valeu a pena por quê? Porque eu estava psicologicamente abalado por morar tanto tempo de aluguel e eu queria sair do aluguel. E o valor da prestação da casa condizia ou era próximo do valor do aluguel que eu pagava. Então, sim, valeu a pena. A casa tem ROI? Olha só essa pergunta aqui, depende, tá? Normalmente, uma casa, ou que é o ativo que você mora, não tem ROI. Porque você não vai alugar a casa, você vai morar na casa. Você não vai negociar casas. Talvez um tempo depois que você quitar a casa ou fazer algum tipo de hipoteca para um upgrade, por exemplo. Mas, a priori, uma casa ela não te dá retorno, tá? Ela é um passivo, né? Cartão. Na aula de investimentos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre imóveis. Vocês vão entender um pouquinho mais por que é não, tá? A não ser que você compre a casa para alugar. É diferente. O cartão. Eu precisava agora, naquele momento daquelas compras? Não. Camisa, essas coisas, sapato, eu poderia esperar um pouquinho, né? Eu poderia pegar isso emprestado com alguém? Não. Bem de uso pessoal, geralmente não. Poderia ter alugado? Não. Tênis, essas coisas assim, pelo menos eu, André, desconheço como fazer isso. Poderia esperar mais um pouquinho? Claro, poderia esperar mais um pouco. Eu tinha opções? Tinha. Eu tinha opção de poder esperar, de continuar com o que eu tinha, né? De me virar de uma outra forma. Valeu a pena eu ter feito isso? Claramente não valeu a pena, porque o cartão para mim ele está sendo muito pesado e oneroso. Tem ROI? Não. Bens pessoais, tudo que você compra para você não tem ROI. A não ser que seja uma joia, a não ser que seja uma coisa que tenha um valor um pouco mais estimado, tá? Mas se não for uma joia, se não for um objeto pessoal que tem desgaste pelo uso, roupas, calçados, por exemplo, etc., então ele não é ROI, ele não retorna investimento. Por último, empréstimo. Eu precisava agora? Não, poderia passar muito bem sem pintar a casa agora, tal. Eu fiz mais por vaidade mesmo, para deixar a casa mais bonita, mais bem apresentável, mas não era uma necessidade. Eu poderia pegar o bem que eu estava utilizando emprestado, ou seja, eu poderia pegar uma tinta emprestada com um cunhado, com um parente, com alguém, um serviço ou alguma coisa, fazer uma permuta ou algo do tipo que eu poderia fazer sem ter custo. Eu poderia substituir o que eu comprei por algo que eu poderia usar durante um determinado tempo e depois fazer uma reposição? Suponhamos que sim. Eu tinha a opção sim de fazer isso. Poderia ter alugado? Não, porque
Quando você compra material para reformar imóvel, não existe como alugar. Poderia esperar mais? Sim, claramente eu poderia esperar mais. Eu tinha opções? Claro. Se eu poderia esperar mais e se eu poderia pegar emprestado, eu tinha opções. Valeu a pena eu ter feito isso agora, neste momento? Claramente não valeu a pena. Isso tem ROI? Não. Nada de reforma tem ROI. Aí você fala, mas você está investido no imóvel, vai melhorar a característica do imóvel, vai valorizar mais o imóvel. Ele não vai valorizar o imóvel, ele pode, dependendo da reforma, claro, né? Mas uma pintura de uma casa, uma troca de uma torneira por uma mais bonita, alguma coisa assim, ela vai, talvez no processo de venda, acelerar, facilitar a venda, vai encantar a pessoa que está comprando. Ela vai facilitar o processo de venda, mas não necessariamente você vai poder pedir mais por causa disso. Você vai, na verdade, agradar mais compradores do que ter retorno de investimento que você está fazendo ali. Tá claro? Então esse aqui foi a parte 2. A parte 2 do nosso exercício é a gente fazer o auto-coach. Então esse aqui foi o auto-coach. Vamos agora para a parte 3 do exercício. Nós vamos continuar aqui, tá? No caderno, nessa página aqui nossa que nós estamos trabalhando aqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a parte 3, que são os cálculos, tá? São as contas que nós vamos fazer para a gente poder entender onde foi que a gente entrou e o que a gente fez com a nossa vida. Vamos lá, então? Vamos colocar agora num ponto de vista diferente. Vamos chamar de bem ou produto. Então eu vou escrever aqui bem / produto. É isso aí, galera. Ó. Ok? Vou listar cada um deles. Vou colocar aqui o valor de mercado, quanto que ele custa hoje. Vou colocar aqui ele com desconto de 10%, quanto que ele custaria. Vou colocar aqui no final do financiamento, qual o valor dele. Final do financiamento. Aqui eu vou colocar FF, que é final do financiamento, acrescentado de 15%, que o exercício pede. Por que 15%? Porque além de eu pagar as parcelas, se eu atrasar uma prestação, que normalmente a gente atrasa, no outro mês a gente paga a atual mais anterior com juro. E se isso se repetir pelo menos 3 vezes, vai dar fácil 15% além do valor final do parcelamento que você tinha. Por isso que a gente colocou aqui para analisar esse impacto. Próxima coluna que eu vou colocar aqui é o valor da última parcela. Quanto que o bem valerá na última parcela, ok? Isso aqui, o valor da última parcela não é o quanto você vai pagar na última parcela, é quanto o bem vai estar valendo quando o financiamento acabar. Então eu fiz um carro, financiamento de 48 meses. Na 48ª parcela, quanto que aquele carro vai valer? Eu comprei o carro por valor X, mas depois de 4 anos, ele vai valer aquele mesmo valor? Existe uma coisa dos bens, pessoas colocando bem aqui, ó, o produto, chamado depreciação. E a depreciação, ela vai estar aqui, ó, no valor do bem quando você pagar a última parcela, ok? E aqui nós vamos ter aqui uma pergunta, se valeu a pena, ok? Vamos lá então, começando a preencher aqui, eu vou colocar os bens que eu comprei, que é a máquina de lavar, são as minhas dívidas, né? Eu tenho aqui o celular, eu tenho o carro, eu tenho a casa, eu tenho o cartão e eu tenho o empréstimo. Ok? Vamos lá então. Valor de mercado. A máquina de lavar, vamos supor que quando eu comprei, o valor de mercado dela era R$ 1.249. Se eu der um desconto de 10% em cima do valor de mercado, se eu chorasse para pagar à vista e o cara me desse 10% de desconto, eu pagaria R$ 1.124,10 por essa máquina, ok? Só que como eu financiei em 12 parcelas, no final do parcelamento, essa máquina vai sair para mim por R$ 1.714,80, isso se eu não atrasar nenhuma parcela. Mas vamos imaginar que houve alguns atrasos, ou seja, eu vou colocar 15%. Se houve atraso, por exemplo, em algumas,
essa máquina ela saiu de 1.700 para 1.972,02, ok? E essa máquina vai valer no final dos 12 meses, vai cair uma depreciação, ela pode cair de 30% a 40% do valor dela. Se for isso, ela vai cair para R$ 749,40. Ou seja, se eu for vender essa máquina no final dos 12 meses para inteirar e comprar uma nova, eu vou vender no máximo por R$ 750, não mais do que isso, ok? Eu pergunto, valeu a pena? Claramente não, do ponto de vista financeiro não, porque esse é o valor da máquina e eu poderia ter pago isso nela. Olha para você ver, quase 3 vezes mais o valor que eu poderia ter pago nessa máquina. Isso porque eu parcelei. A facilidade tem um preço, tá? Celular. Ele no mercado, suponhamos que é um smartphone que custe R$ 1.699. Se eu pagasse à vista e chorasse um desconto, suponhamos que o vendedor me desse 10%, eu pagaria R$ 1.529,10. Mas como eu financiei, no final do financiamento, olha só, eu vou riscar assim, ó, para a gente poder ter uma ideia, tá? Eu vou ter pago 12 vezes o valor da parcela que eu tinha pago aqui nesse telefone, que vai dar R$ 1.428, que é o valor que nós achamos nos cálculos da primeira página que nós fizemos, né? R$ 1.428. Estão todos aqui. Então você tem uma colinha aqui, ó. Você pode vir aqui atrás e olhar. Mas suponhamos que eu fiz um plano de fidelidade com a operadora de pagar R$ 99,00 por mês, num plano pós-pago com a Vivo. E aí eu vou somar os 99 vezes 12 do plano fidelidade, vai dar quanto? R$ 1.188. Se eu somar isso aqui, né, o valor na verdade desse telefone, ele vai ser R$ 2.616. É uma conta que a maioria das pessoas não fazem, tá? Se eu atrasar alguma parcela aqui, ó, eu vou acrescentar 15%, esse valor vai facinho para R$ 3.008,40 no final. Esse celular vai me custar de 1.700 a R$ 3.000. Só que no final do parcelamento, esse telefone vai cair para R$ 1.119,40. Eu pergunto, valeu a pena? Olha só, 3 telefones aqui, ó, claramente. É claro que não valeu a pena, né? E o carro? Suponhamos que o carro custe R$ 40.000, tenha custado, né? O valor de mercado dele, na época que eu comprei, foi por 40 mil, ele estava avaliado em 40 mil. Se você der um desconto de 10%, se eu chorasse um desconto para pagar à vista, suponhamos que o vendedor me desse 10% de desconto, eu ia pagar R$ 46.000 nesse carro à vista. Como eu financiei, então esse carro vai ser a mesma história do celular. Eu vou pagar 48 prestações do carro, que vão totalizar 42.672, mais um valor de entrada que eu dei. Suponhamos que eu dei R$10.000 de entrada nesse carro. Se você somar isso aqui, vai dar R$ 52.672. Esse aqui é o valor total que você pagou pelo carro. Se você atrasou alguma parcela no meio desses 4 anos de financiamento, então vai subir facinho 15% do valor que está aqui. Então, os 52 mil, eles vão passar a ser quanto? Vou fazer aqui o cálculo aqui para você aqui, porque esse cálculo que eu tinha feito... Ah, outra coisa aqui, vamos lá. Esse valor aqui, ó, você não vai pegar 52 mil e jogar 15%. Por quê? A análise aqui é o seguinte, 42 mil são as parcelas, 10 mil foi a entrada, tá pago os 10 mil. Então você não vai incidir 15% sobre 10 mil, cuidado com isso aqui. Você vai incidir quanto? Você vai incidir sobre os 42 mil. Porque o 42 mil é o resultado das parcelas vezes 48, do valor de cada parcela vezes 48. Então se eu atrasar alguma, eu vou atrasar alguma dentro do universo de 42 mil. Tá claro? Então esses 42 mil, acrescido 15%, eles vão custar R$ 49.072,80. Se você somar isso aqui, os 10 mil que você deu lá atrás de entrada, então esse carro está saindo por 59 mil, caso tenha algum atraso, 072,80. Olha só a diferença.
né? Quase 20 mil a mais, né? Vamos lá, a brincadeira não acabou aqui ainda não. Só que quando você for vender esse carro lá na frente, depois de 4 anos, ele vai perder cerca de 40% do valor dele fácil, né? Dependendo do carro, dependendo do modelo, etc. Não, mas a média é essa média mesmo, tá? Então ele vai custar quanto? 28 mil reais do valor de mercado. Ou seja, esse cálculo aqui, ó, é com base no valor de mercado, tá? Ele vai para 28 mil reais. Aí você pergunta, poxa, eu vou estar com um carro de 28 mil reais ao final de 4 anos e vou ter pago 60 mil caso tenha algum atraso, alguma parcela, alguma coisa do tipo. Que no meu cenário hipotético, eu estou realmente em atraso com esse carro. Se você voltar aqui, nós vamos ver que o carro ele está em atraso, está inadimplente, tem um izinho no carro, né? O carro está em atraso. Se o carro está em atraso, né? Então, facinho eu cair vamos dizer, numa situação média de endividamento, eu aumentei um pouco o valor do veículo. Valeu a pena? Claramente não valeu a pena. E a casa? Suponhamos que a casa que eu comprei no valor de mercado, ela custava 180 mil, né? Se eu pagasse à vista e me dessem algum desconto, ela cairia para 162 mil. Isso acontece, viu, gente? Eu já comprei imóvel com descontaço, muito mais de 10%. Já comprei imóvel com 30% de desconto à vista. Isso acontece, tá? Mas eu financiei a casa. Então ela vai acontecer o mesmo exemplo do carro e do celular. A casa aqui eu vou ter um valor financiado dela, que foi 159 mil, que é o cálculo que a gente fez das prestações, mas suponhamos que eu tinha dado 50 mil de entrada nessa casa. Então o valor final dessa casa foi quanto? Foi 209 mil reais. Olha só. Se eu atrasar 15%, não vai ser sobre os 150. Vai ser sobre quem? Os 159. Se eu somar os 159, que é o 15%, mais os 50, eu vou chegar em 240 mil reais e 350. Ok? Essa casa vai valer na última prestação, ou seja, ao final dos 10 anos, a casa geralmente ela valoriza, imóveis em média valorizam cerca de 0,75% ao ano. Se ele valorizar 0,75% ao ano em cima dos 180, o valor corrigido de 180 mil ao final de 10 anos, há uma correção de 0,75% ao ano, ele vai para 191.350 reais. Ok? Valeu a pena nesse caso? Também não valeu a pena. Poxa, André, mas eu estou morando numa casa que eu estou pagando no final 191 mil, tá? Mas ela poderia ter me custado 240 se eu atrasasse ou alguma coisa assim. A casa, como eu falei no exemplo anterior, ela não é ROI. Então, simplesmente por fato dela não ser um ROI, ela não vale a pena fazer esse sacrifício todo durante esses anos, né? Lá na frente, quando a gente pagar o endividamento, né, no nosso encontro, eu vou explicar para vocês qual a estratégia legal que a gente usa para quitar a casa, tá? Interessante. Vamos lá, vamos seguir aqui. Cartão de crédito. Eu devo uma parcela de 4.428,12, né? Se essas compras eu tivesse feito à vista e não no cartão de crédito, e não tivesse atrasado o cartão de crédito e eu tivesse 10% de desconto, eu teria pago 3.985,30, ok? Bom, agora, como eu financiei isso aqui, essa dívida de cartão de crédito ela vai facilmente a 400% ao ano. Pasmem, ela vai 400% ao ano, muito fácil. 400% ao ano, ela chegaria facilmente em R$ 17.712,48. Olha só que absurdo. E se você atrasasse alguma coisa da negociação, tá? Sendo razoável, 15% do valor, ela iria facilmente para 20.369,35. Olha que absurdo, gente. Né? Cartão de crédito no Brasil é um absurdo. Agora, olha só. Os bens que eu comprei nessa época aqui, ó, desse valor que eu poderia estar pagando à vista ou que eu paguei no cartão, né, eu poderia ter pago isso aqui à vista, sem essa dor de cabeça toda, R$
887,50. Valeu a pena? Claramente não valeu a pena, de forma alguma, né? Por último, empréstimo, R$15.000. Suponhamos que eu peguei 15 mil no Cicobi para poder reformar minha casa, pintar, arrumar algumas coisas que eu queria arrumar. Se eu tivesse pagado à vista a mão de obra, material e etc, tivesse conseguido no total um desconto de 10%, isso sairia para mim por perdão, eu escrevi errado aqui, R$13.500 facilmente, tá? Agora, como eu financiei isso aqui no banco, o final das parcelas vai me resultar o valor de R$19.944. Se eu atrasar alguma parcela e no final o impacto for de 15% em cima do valor do pagamento das parcelas, ela iria facilmente no final para R$22.935,60. Ao passo que se eu tivesse feito a reforma, tá? E depois do tempo do meu financiamento, os valores investidos naquela reforma, eles iam ter uma depreciação, ia cair para R$10.125 e não agregaria valor nenhum ao meu imóvel, porque o meu imóvel, a casa, não é um ROI. Não valeu a pena também. Então, claramente, você consegue estar identificando que nenhuma dessas dívidas aqui, ó, nenhuma valeu a pena. Nenhum. Ok? Então, esse foi o exercício da prática 3, que são os cálculos, ok? E no nosso encontro, nós vamos conversar sobre cada um desses itens. Eu gostaria muito que você pegasse as suas dívidas e fizesse exatamente o que eu fiz aqui. Tendo alguma dúvida, coloca no grupo, manda no grupo, tá? Ou, se você tiver... não sei, tiver constrangido com alguma coisa, não quiser abrir no grupo, não tem problema nenhum, manda para mim e aproveita, me suga ao máximo, tá? Porque eu tô aqui para te ajudar. Talvez essa seja a resposta de Deus às suas orações e a gente não sabe, talvez nem eu mesmo sei que eu tô fazendo isso porque Deus me impulsionou a fazer, não sei, mas recomendo que você aproveite. Esse é o momento, tá? Se você tiver que se abrir com alguém das suas dívidas, dos seus problemas, procurar uma solução para fazer, eu acredito que essa é a oportunidade. Beijo no coração e eu vejo vocês no nosso encontro.